Graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um culto ao Senhor. Eu queria te convidar, você que está aí nos assistindo através do nosso canal, saiba que a igreja somos todos nós. A igreja não é feita de concreto, não é formada por paredes. Isso era a igreja do passado, do Antigo Testamento. Estamos hoje no tempo da graça. A igreja de hoje é formada de pedras vivas, homens e mulheres que creem no Senhor Jesus. Então, se você crê no Senhor Jesus, você é a igreja do Senhor. E todos nós juntos somos a igreja do Senhor Jesus. Como igreja do Senhor Jesus, vamos oferecer ao Senhor o nosso melhor culto, porque o nosso Deus é digno de receber o culto, a adoração, a exaltação. Vamos agora falar com o Pai. Vamos iniciar a adoração através da nossa oração. Oremos ao Senhor. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo nos achegamos a Ti agora, Senhor. Pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, o corpo de Jesus que foi partido na cruz. Este caminho não existia antes da morte de Jesus. O Senhor estava inacessível. Não podíamos ter acesso à Tua presença, Senhor, porque não somos judeus, não somos da tribo de Levi, não éramos sumos sacerdotes, mas hoje nós cremos que todos nós somos sacerdócio real, porque Jesus, o nosso sumo sacerdote, morreu a nossa morte, e quando Ele morreu na cruz, o véu que nos separava da Tua presença, ó Pai, Ele foi rasgado de cima a baixo. Portanto, hoje não há mais obstáculo, não há nada que nos impeça de chegar perto de Ti, e não há nada que impeça o Senhor de chegar perto de nós. Nós cremos na Tua palavra que diz lá em Tiago: achegai-vos a Deus e Ele achegará a vós. Então nos achegamos a Ti, Senhor, humildemente, com o coração quebrantado. Senhor, nós nos achegamos a Ti nesta hora, rendidos, Senhor, Pai, voltados completamente para Ti. Os nossos olhos estão em Ti, a nossa mente, os nossos pensamentos estão voltados exclusivamente para Ti. Este é o momento que nós dedicamos totalmente a Ti, Senhor. A Ti a honra, a glória, o louvor, o poder e a majestade para todos sempre, pelos séculos dos séculos. Reconhecemos, ó Pai, que Tu és o Criador do universo. O Senhor é o Criador da natureza. O Senhor é o Criador do ser humano. E o Senhor é o Salvador. Através de Jesus, o Senhor, ó Pai, nos deu o escape, a salvação. Porque é verdade, Senhor, nós já nascemos sobre condenação. Porque o salário do pecado é a morte. A condenação para aqueles que são pecadores é a morte eterna. E nós já nascemos com a natureza pecaminosa, portanto merecíamos a morte eterna, a separação eterna do Senhor, o lago de fogo que não se apaga. Era isso que nós merecíamos, mas o Senhor nos amou de uma forma tão grande. O Senhor amou o mundo de uma forma tão grande que o Senhor deu o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Glória ao Senhor nas alturas. Aleluia, louvado seja o Teu nome, Jesus. Te louvamos pela nossa salvação. Te louvamos, Senhor, pela nossa vida. Te louvamos, Senhor, pelas necessidades supridas. Te louvamos e Te agradecemos, Senhor, ó Pai, pelos livramentos que o Senhor nos deu. Mas acima de tudo, nós Te louvamos, Te adoramos e Te agradecemos por aquilo que o Senhor é. O Senhor é Deus, o Senhor é santo, o Senhor tem todo o poder, o Senhor tem todo o conhecimento, o Senhor está em todos os lugares. Nós cremos, ó Pai, que não há nada que o Senhor não possa fazer, não há limites para o Senhor, não há gigantes que o Senhor não possa derrubar. Quem poderá resistir o Teu agir? Quem poderá impedir a Tua ação? Ninguém, Senhor, ninguém. Ninguém pode resistir à força da Tua mão, do Teu braço forte. Louvado seja o Teu nome, Senhor, que nesse dia o Senhor repreenda os nossos verdadeiros inimigos que são espirituais, que Satanás e os demônios caiam por terra, na vida de cada um que está assistindo, na minha vida, nesse lugar em que eu estou e no lugar em que cada um dos meus irmãos está agora. Que o teu Espírito, Senhor, possa pairar sobre cada um, Senhor. Que os Teus anjos possam ministrar, possam guerrear, ó Pai, contra os principados e potestades, Senhor, que estão talvez se levantando, que estão amarrando, prendendo. Em nome de Jesus, que o Senhor repreenda todo o mal.
na vida dos meus irmãos. Que este culto, Senhor, possa subir como cheiro suave às suas narinas. Que cada pessoa, Senhor, na sua casa, no seu local de trabalho, não importa onde elas estejam, Senhor, assistindo, que elas possam participar e te oferecer o melhor culto, e um culto inteligente, um culto racional. E que ele suba como cheiro suave às suas narinas, Senhor, porque o Senhor é digno, e nós desejamos te dar o melhor culto. Te desejamos, Senhor, desejamos a tua presença, Senhor. Vem sobre nós, visita, Senhor, cada um que está nos acompanhando, assistindo, participando do culto, Senhor, de maneira virtual, de maneira talvez à distância. Em nome de Jesus, visita cada um agora, Senhor, com a tua presença. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, amado irmão. Você está preparado para adorar ao Senhor através dos cânticos? Vamos agora cantar. Aleluia, Jesus. Tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia, Senhor, não há outro como tu. Queremos declarar bem forte como a tua noiva: tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu.
igreja. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Glória a Deus, luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que tu és meu Deus. És
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Aleluia, Jesus. Vamos continuar na presença de Deus. Só o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Teu sangue leva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. De Jesus, que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somente pelo teu sangue somos purificados, somos aceitos, somos salvos. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus.
você é livre, cante. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Aleluia. O Senhor nos transforma alvos mais do que a neve. Amados irmãos, eu quero dar os avisos rapidamente, lembrando que nós temos cultos todos os domingos às 19 horas. Provisoriamente, temporariamente, nós não vamos mais fazer os cultos presenciais, os cultos aqui no salão da igreja, porque na nossa cidade, depois das festas de fim de ano, aumentou bastante o número de pessoas suspeitas, às vezes com gripe, outros foram confirmados com Covid-19, então pessoas da minha própria família, alguns irmãos da igreja, e todo mundo teve contato, tivemos contatos uns com os outros, então para evitar o maior contágio, então nós suspendemos temporariamente, até que isso se normalize, até que os casos diminuam, nós suspendemos os cultos presenciais. Então vamos continuar fazendo os cultos através da plataforma que nós usamos de vídeo, através do canal do YouTube. Então acompanhe, você aí que é o nosso seguidor, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, curta, compartilhe, o canal Comunidade Evangélica do Servinho. Então nós vamos postar todos os domingos os cultos gravados, que você adore o Senhor e cultue ao Senhor aí da sua casa, mesmo assistindo um vídeo, é possível você encontrar ao Senhor se você buscá-lo de todo o seu coração. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Então, temporariamente, suspendemos as reuniões de mulheres que eram realizadas aqui no salão. Às quartas-feiras, reunião de oração, e às quintas-feiras nós tínhamos o estudo bíblico. Então, todas as atividades da igreja estão suspensas temporariamente. Cremos que em breve vamos retornar com todas as atividades. Eu pretendo fazer a oração, a reunião de oração, o estudo bíblico, nem que seja de maneira virtual. Cada um de vocês vai poder participar junto com a gente. Tá bom? Então, não perca os cultos através do nosso canal. Não esqueça de curtir e compartilhar, para que o nome do Senhor seja glorificado, a mensagem do Evangelho chegue mais longe possível. Amém? Então vamos para a palavra. O tema da mensagem de hoje é atritos na igreja. E o texto base se encontra lá na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Já está aí no telão para você. Diz o seguinte: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém? Até aqui. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que o Senhor fale poderosamente em cada coração. Não permita, Senhor, que essa mensagem seja roubada, seja perdida, mas que ela possa alcançar o coração de cada um dos meus irmãos que estão assistindo, participando desse culto através da internet. Meu Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que essa palavra seja como uma semente lançada, semeada em boa terra, que o coração dos meus irmãos seja essa terra fértil, ao modo de que a tua palavra, ao entrar em seus corações, possa produzir resultado, frutos, e que esses frutos permaneçam, Senhor, que possam produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um, que os meus irmãos possam compartilhar e contagiar com todas as pessoas que estiverem ao redor deles, Senhor, aquilo que eles receberam do Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus, que o inimigo caia por terra, que o teu nome seja glorificado, Senhor, e que a mensagem do Evangelho seja pregada em nome de Jesus. Amém. Amém? Amado irmão, estamos vivendo em dias cada vez mais difíceis. Estamos na era digital, na era da internet, onde as pessoas estão priorizando e focando os relacionamentos virtuais. As
redes sociais estão cada vez mais em alta. As pessoas estão tendo cada vez menos contato físico e próximo uns com os outros. E veio essa pandemia e acabou dificultando mais ainda. Acabou dificultando muito mais essa questão para nós. Então, nós lemos aí no livro, na carta de Paulo aos Colossenses, Paulo dando uma orientação, dando um conselho, dizendo que você, no convívio com os seus irmãos, mas o convívio de verdade, não o convívio virtual. É verdade que existe até nas redes sociais brigas e mais brigas, atritos e mais atritos. Lembrando que o tema é atritos na igreja. E nós vemos pessoas muitas vezes debatendo, discutindo, se degladiando. Eu mesmo já participei de alguma dessas tretas de internet, brigas de internet. E as pessoas brigam até na internet, imagina quando estão pessoalmente. Mas o apóstolo Paulo estava aconselhando, inspirado pelo Senhor: olha, suportem uns aos outros, perdoem as queixas que tiverem uns com os outros, perdoem como o Senhor lhes perdoou. Você foi perdoado pelo Senhor? Você tinha uma dívida enorme com o Senhor e o Senhor não te perdoou? Então, meu irmão, nada mais justo do que nós também perdoarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos prejudicam. Nada melhor do que a gente deixar de lado, sabe? Esquecer, colocar uma borracha para a gente conseguir ter um convívio cada vez mais amoroso, harmonioso. Porque é fácil a gente falar que ama o nosso irmão, né? Mas é exatamente nesse momento, no momento em que o irmão pisa no teu calo, no momento que o irmão te prejudica, faz alguma coisa que talvez você não gosta, que talvez te ofenda, é nesse momento que você tem a maior oportunidade de colocar o amor de Cristo em prática. Amém? Hoje nós vemos muitas pessoas que estão decepcionadas com a igreja. Tem muitos que se denominam desigrejados. O movimento dos desigrejados tem crescido cada vez mais, né? Pessoas que falam assim: eu não preciso me reunir com as pessoas são, sabe, todas imperfeitas, então é melhor eu e Deus, sabe, ter o nosso relacionamento, a nossa comunhão, eu tenho os meus encontros com o Senhor dentro de casa. Jesus ensinou que quando a gente for orar, tem que fechar a porta do quarto e orar em secreto, e Deus que vem em secreto recompensará. E eles usam muitos textos, existem muitas referências e bases bíblicas para defender viver uma vida isolada, uma vida alienada, uma vida sem relacionamentos. Tudo porque a pessoa teve atritos dentro da igreja. Teve divergências, teve algum contratempo, teve alguma desavença, alguma discussão, ou algo que foi feito que acabou deixando a pessoa magoada, ofendida. Então tem muitas pessoas que já abandonaram, outras estão pensando em abandonar a igreja, porque se decepcionaram com pessoas. Algumas pessoas pisaram na bola. E aí as pessoas que estavam ali naquela expectativa de que, poxa, agora eu faço parte de uma grande família espiritual, um lugar onde as pessoas são todas boazinhas, são todas santas, fazem tudo o que é correto, são justas, pessoas que pensam sempre no bem-estar uns dos outros, pessoas que amam uns aos outros. Então você cria aquela expectativa de perfeição, de que nesse lugar que agora você faz parte, essa família espiritual que você pertence agora, você não vai se decepcionar, ninguém vai fazer nada que contrarie você, ninguém vai te confrontar, ninguém vai pisar no teu calo. E muitas vezes você se decepciona, você se frustra, porque você percebe que na igreja existem pessoas imperfeitas. Então tem pessoas hoje que não gostam da igreja. Tem pessoas, aliás, que antes mesmo de entrar na igreja, já eram pessoas mais isoladas, que não gostavam de pessoas. Tem gente que não gosta de seres humanos. Eu não sei se você já viu falar, já conhece, ou talvez você mesmo é uma dessas pessoas, que diz assim: o cachorro sim é o melhor amigo do homem. Esse é o ser que muitas vezes você pode até pisar na pata dele, mas depois ele vai, quando você reencontra ele vai balançar o rabo, vai querer brincar com você, está sempre disposto a te perdoar, está sempre querendo brincar com você. Então tem gente que fala: eu prefiro um cachorro do que o ser humano, porque o cachorro é fiel, o cachorro não me traiu, o cachorro me defende, o cachorro me protege. E muitas vezes as pessoas ficam se afastando das pessoas.
Mas eu queria dizer para você, meu irmão, sabe, eu gosto de cachorro, eu gosto de animais, mas eu tenho algo que talvez você não vai gostar de ouvir. Jesus não morreu na cruz para salvar cachorros. Jesus morreu na cruz para salvar seres humanos, pessoas como eu e você. E ele só morreu porque pessoas como eu e você somos imperfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, se a igreja fosse formada de pessoas perfeitas, não precisaria Jesus morrer na cruz. E é interessante que a pessoa pode até falar assim, mas você não se converteu exatamente para deixar de ser errado e a partir de agora ser uma pessoa parecida com Jesus? Sim, mas a gente nunca vai conseguir nessa terra chegar exatamente na medida, na estatura de varão perfeito, na estatura de Cristo. Nós temos Cristo, nós temos o modelo do seu comportamento, da sua vida, do seu amor, como uma referência, como um alvo a ser alcançado. Mas a gente tem consciência, a gente sabe que jamais vamos conseguir ser exatamente como Jesus. Mas nem por isso devemos largar de mão e falar assim, já que eu não vou ser como Jesus, vamos então viver uma vida pecaminosa. Não, devemos lutar, devemos nos esforçar para ser pessoas com um bom caráter, para ser pessoas amorosas, bondosas, justas, honestas, santas, assim como Jesus é. E assim como Jesus andou aqui neste mundo, mas conscientes de que vamos fracassar, conscientes de que vamos nos decepcionar com nós mesmos e muitas vezes vamos decepcionar as pessoas. Agora, se você tiver a consciência de que a igreja é formada por pessoas imperfeitas, talvez você vai se decepcionar menos. Você pode até se entristecer, mas se decepcionar não, porque nós só nos decepcionamos quando criamos expectativas nas pessoas, naquilo que nós deveríamos esperar apenas em Cristo. Então não tem como você esperar que uma pessoa seja exatamente igual a Jesus, porque você também não é exatamente igual a Jesus, você também não é perfeito, você não consegue guardar toda a lei na risca sem falhar em nenhum dos mandamentos. Então não tem como a gente esperar dos outros aquilo que nós mesmos não conseguimos fazer. Então, já que é assim e já que o Pai te perdoou, o apóstolo Paulo está dizendo, suporte, meu irmão, aguente, leve o desaforo para casa, sabe, aguente a ofensa. Sabe por quê? Porque o relacionamento que Deus quer que você tenha com o seu irmão é muito mais importante do que o relacionamento que você tem com um animal de estimação. Ou muitas vezes com a vida isolada que muitos querem viver, uma vida afastada. Sabe? Muitos falam, eu prefiro um peixinho, um pássaro, eu prefiro um gato, eu prefiro um cachorro, eu prefiro um cavalo. Não, meu irmão, mas Deus nos chamou para amarmos os nossos semelhantes. Cachorro não é semelhante a nós. Animal de estimação não é semelhante a nós. Nós temos que amar os nossos semelhantes. E amor envolve perdoar, suportar. Não é isso que a Bíblia diz? O verdadeiro amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê. Não se vangloria, não se alegra com a injustiça. O verdadeiro amor, o amor de Deus é desta forma. Suporta, muitas vezes, os defeitos dos nossos semelhantes. Tem um texto lá em Provérbios, capítulo 27, lembrando que Provérbios foi escrito pelo homem mais sábio e mais rico que já viveu nessa terra, que se chama Salomão, o rei Salomão, que foi filho do rei Davi. Ele disse algo extremamente sábio. Olha o que diz aí, Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Meu irmão, olha que comparação magnífica. Quando você vai amolar uma faca, muitas vezes você faz isso usando um outro metal. Então é metal tendo atrito com outro metal que faz o metal que você está utilizando ser afiado. Então, desde aquela época, Salomão, ele já trouxe isso como uma comparação em relação aos relacionamentos. Então, meu irmão, através do relacionamento que você tem com as pessoas que talvez pertencem à mesma igreja que você, convivem com você, ou as pessoas da sua família, ou você, meu irmão, minha irmã, que é casado,
Saiba, muitas vezes você já pensou em desistir do seu casamento, muitas vezes você já pensou em abandonar porque não aguentou os atritos, não aguentou as diferenças, não aguentou suportar alguém que é tão diferente de você. Saiba que é exatamente essa pessoa que é semelhante a você, mas talvez tenha alguns comportamentos diferentes de você. É essa pessoa que muitas vezes é um instrumento de Deus para moldar e afiar você, para que você se torne uma pessoa cada vez melhor do que você tem sido. Podemos ter discussões, brigas, claro que nós temos que evitar, mas muitas vezes é pelos atritos, meus irmãos. Quando alguém vem e nos confronta, fala uma verdade que dói, a gente não gosta de ouvir, mas é através disso que nós somos aperfeiçoados, é através disso que nós somos aprimorados, nós melhoramos. É isso que muitas vezes contribui para o nosso processo de transformação, a nossa regeneração. Muitas vezes Deus usa os nossos irmãos, que são os nossos semelhantes, mas que talvez vão fazer coisas e vão falar coisas que a gente não gosta de ouvir, não vai gostar de receber. Então, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Você, esposa, saiba, o seu marido é diferente de você, mas muitas vezes ele está sendo usado por Deus para melhorar você. E você, esposa, a mesma coisa. Muitas vezes Deus está usando você para melhorar, para afiar, para aperfeiçoar o seu marido. E ambos acabam encontrando o equilíbrio. Um tinha um defeito e uma qualidade, o outro tinha outro defeito e outra qualidade. Quando ambos se juntam, vai ter atrito, vai ter divergência, vai ter discussão, mas quando entra o amor de Cristo, aí eles vão se encaixando e vão um aperfeiçoando o outro, um ajudando o outro. E muitas vezes é palavra de consolo, é palavra de ânimo, de encorajamento, mas muitas vezes vai ser uma palavra de exortação, uma palavra talvez dura, uma palavra que você não goste de ouvir, mas vai ser aquilo que, assim como um remédio amargo cura, vai ser muitas vezes essas palavras que você não gosta de ouvir, talvez vai ser isso que Deus vai usar para curar você e te aperfeiçoar. Então é com muito atrito e com muita treta que nós vamos nos aperfeiçoando mutuamente. Então, se você está procurando uma igreja perfeita, uma igreja onde não há atrito, uma igreja onde não há brigas, onde não há pessoas imperfeitas, eu sinto te dizer, talvez eu vou te frustrar com aquilo que eu vou falar, mas não existe, você nunca vai encontrar uma igreja perfeita, porque toda igreja é formada de pessoas imperfeitas, assim como eu e você somos imperfeitos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor por isso. Porque Ele nos disse que nós devemos amar a Ele acima de todas as coisas e ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Muitas vezes a gente faz algumas coisas que a gente sabe que é errado, mas depois a gente se perdoa e a gente esquece aquilo, não é? Então, da mesma forma, nós temos que esquecer as coisas erradas, as coisas que talvez te decepcionaram, aquilo que o teu próximo, o teu irmão fez que você não gostou. Olha o que diz Provérbios 18, verso 1. Provérbios 18, verso 1. Quem se isola busca interesses egoístas. Quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Então, mais uma vez, Salomão, o homem mais sábio do mundo, está dando um conselho. Ele está fazendo uma análise, uma constatação. Uma pessoa que se isola, normalmente ela só faz isso porque ela se feriu através de relacionamentos. Ela foi magoada, ela foi ofendida, ela foi traída, ela foi prejudicada. Então, uma pessoa que foi prejudicada, uma pessoa que já foi traída, uma pessoa que foi ferida com palavras, ela vai muitas vezes pegar um trauma, ela vai ficar traumatizada e vai sempre desconfiar que as outras pessoas vão fazer da mesma forma. Então, talvez de maneira inconsciente, sem perceber, essa pessoa ela vai querer se isolar. Ela vai falar assim, não, melhor eu ficar aqui no meu sossego, sabe? É um silêncio, pelo menos eu vou ter menos trabalho, eu não vou ter que conviver com ninguém que faça coisas que eu não goste, que tenha hábitos e costumes diferentes dos meus. Só que Salomão diz que quem se isola
está buscando interesses egoístas. Então, o egoísmo é pecado, meu irmão. Nós não podemos pensar só em nós. Temos que pensar também no nosso próximo. Porque o próprio Jesus, quando ele veio a este mundo, ele não veio para satisfazer a própria vontade. Ele veio em primeiro lugar para fazer a vontade do Pai. Mas ele veio também para servir a todos nós. E entregou a sua vida para morrer no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para nos dar a vida eterna. E ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, como que você vai servir imitando o seu mestre Jesus? Como que você vai servir se isolando? Quem se isola jamais vai ter oportunidade de servir o próximo, como Jesus nos serviu. Então, fala também em Provérbios que quem faz isso está se rebelando contra a sensatez, ou seja, o contrário de sensato é o insensato, é o tolo. Trazendo para o nosso português popular, vulgar, é burro. É isso, meu irmão. É isso que o Provérbios está falando. Quem faz isso é tolo, não tem sabedoria nenhuma em se isolar. Então, meu irmão, mesmo que doa, mesmo que muitas vezes você vai se ferir, mesmo que muitas vezes você vai se ofender, não fuja dos relacionamentos, se aproxime das pessoas. E entenda que mesmo na igreja vai ter pessoas que têm costumes e hábitos diferentes dos seus. Mesmo na igreja vai ter pessoas que muitas vezes vai falar coisas que você não vai gostar de ouvir. Mas não fuja, meu irmão, não se isole, não busque interesses egoístas, não seja insensato, seja uma pessoa sábia, não fugindo dos relacionamentos, ao contrário, se aproximando e criando cada vez mais vínculos com pessoas que são diferentes de você. Porque, como disse aquele Provérbios que nós lemos, 27:17, é através desses relacionamentos com pessoas diferentes, mas que são semelhantes a você, porque são seres humanos como você vai ser afiado, assim como o ferro afia outro ferro. Você vai ser aperfeiçoado para a glória de Deus. Existe uma lenda que eu já contei aqui em outra pregação, já contei acho que pelo menos umas 2 pregações, mas eu gosto muito dessa lenda que fala sobre o porco-espinho na era glacial. Existe uma lenda que diz que possivelmente o porco-espinho já era para ter entrado em extinção há muitos e muitos anos atrás. Então, no período glacial, o porco-espinho, ele chegava, ele tinha que, para manter a sua espécie, ele tinha que se aproximar, o macho se aproximar de uma fêmea. Então, que você olhe para essa história, principalmente você que é casado, mas pode se aplicar também a relacionamento entre amigos, entre familiares e entre irmãos em Cristo. Então, o macho ele tinha que se aproximar da fêmea, acasalar para manter a sua espécie e procriar e se multiplicar. Só que o que acontecia é que cada vez que um macho se aproximava de uma fêmea, e eles eram porcos espinhos, o espinho de um espetava o outro. E aí, conforme eles se espetavam, isso doía, isso machucava, eles se afastavam. Só que, quanto mais eles se afastavam, mais eles se aproximavam da extinção. Então perceba, os porcos espinhos também, além da questão do acasalamento, eles queriam se aproximar, mesmo entre amigos, e é aí que eu digo, você pode aplicar isso na sua igreja, a igreja em que você congrega, os irmãos com quem você se relaciona, e mesmo os seus parentes, você pode aplicar isso. Eles não apenas se aproximavam para o acasalamento entre macho e fêmea, mesmo os porcos espinhos que eram machos, com machos, eles se aproximavam para quê? Para um aquecer o outro e se proteger do frio, porque eles viviam na era glacial. Então, eles tinham que decidir entre 2 coisas, que as 2 coisas eram ruins, mas eles tinham que decidir qual delas era pior. Ou ele aguentava o espinho do seu semelhante, porco espinho, ou ele tinha que suportar a extinção e a sua espécie ia desaparecer para sempre por causa do frio ou por falta de acasalamento. Então, da mesma forma, nós temos que tomar essa decisão, meu irmão. Ficar nos relacionando com pessoas na igreja, continuar casado, continuar recebendo os seus parentes, tendo relacionamento com vizinhos, com amigos, é difícil, tem os seus espinhos, muitas vezes você vai se ferir, você vai se machucar sim.
Agora, ficar isolado, se afastar totalmente das pessoas, vai ser muito pior. É o que pode causar a extinção da nossa espécie. Por quê? Porque ninguém vive sem relacionamentos. Por mais que uma pessoa fale assim, eu não preciso de ninguém, é mentira. Todos nós precisamos uns dos outros. Mesmo que você fique trancado na sua casa, você vai precisar de alguém que forneceu energia elétrica para você. Tem muitos homens, muitas mulheres, muitas pessoas que estão trabalhando para que você tenha energia dentro da sua casa. Mas é eu que pago. Sim, é você que paga, mas se a pessoa não estivesse lá trabalhando, você não teria energia elétrica, você não teria água disponível para você, você não teria alimento na sua mesa, e você ia acontecer o que com você? Você ia acabar, você ia morrer. E se todos decidissem viver assim, a nossa espécie ia desaparecer. Então a própria Bíblia diz, não é bom que o homem esteja só. O Senhor disse, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira. Então Deus que criou a família, o casamento, porque Ele viu que apesar do homem ser a obra-prima da sua criação, era muito boa essa criação, diferente das demais coisas criadas, seres criados. Ele viu que não era bom que o homem estivesse só. Por isso fez a mulher, a companheira, E mesmo para você que não é casado, mesmo para você que talvez seja viúva ou solteiro, meu irmão, não é bom ninguém viver sozinho, morar sozinho é uma coisa que muitas vezes as pessoas falam, pelo menos não tem ninguém para encher o saco, Mas a solidão é terrível, tem muita gente que está sofrendo, tem muita gente com problemas emocionais, com a saúde mental abalada, por quê? Porque se isola. Porque não tem relacionamento com os semelhantes. Então, o Senhor fez isso de propósito. Não é bom que nós estejamos sozinhos. É sempre bom ter alguém para ajudar, para acompanhar, para estar perto, para estar junto. Não é isso que diz também lá em Eclesiastes, Um cordão de 3 dobras, ele não se romperá facilmente. É melhor ser 2 do que estar sozinho. É melhor estar acompanhado. Não significa que é perfeito. Não significa que você vai ser tudo 1000 maravilhas. Não vai ser. Pode ter os espinhos. Você pode se machucar, você pode se ferir. Mas você também vai ter a oportunidade de ser aperfeiçoado e de aperfeiçoar outras pessoas. Você vai ter a oportunidade de ser amado, amada e também amar aqueles que estão perto de você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, lembre-se dessa lenda do porco-espinho e faça essa pergunta para si mesmo. O que será que é melhor para mim? O espinho ou a extinção? A ferida que muitas vezes uma pessoa pode me fazer ou a dor da solidão, que é uma das piores dores que existe no mundo? Só quem vive sozinho sabe como é difícil viver sozinho. Olha o que diz Provérbios 27, versículos 5 até o 6. Seguinte, melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. E quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então muitos aqui são aqueles que talvez nem querem ficar sozinhos, mas ficam selecionando estar perto somente daqueles que falam aquilo que você quer ouvir. Então, é muito mais fácil me relacionar com alguém que fala só aquilo que eu quero ouvir, aquilo que é conveniente. Alguém que finge talvez ser exatamente igual a mim. Uma pessoa que finge ter os mesmos hábitos, os mesmos costumes que eu. Mas no fundo, a pessoa é totalmente diferente. Então é muito mais fácil. Porque eu não vou me ferir, eu não vou me ofender, eu não vou me machucar. Mas a Bíblia diz, Provérbios diz, é melhor uma repreensão, uma bronca, uma exortação feita de maneira aberta, sincera, franca, do que o amor que está encoberto, que está oculto. E em versículo 6 fala que quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. O inimigo multiplica beijos. Lembrando que o Judas, um dos apóstolos de Jesus, o traidor, traiu Jesus, entregou Jesus com um beijo. Ele não agiu como um amigo, ele agiu como um inimigo, não é?
Só que então, o que Provérbios está dizendo é o seguinte: é melhor aquele amigo que vai tocar na sua ferida, que vai falar coisas que você não gosta de ouvir, mas ele está pensando no seu bem, ele te ama, ele quer ver você crescer, ele quer ver você se desenvolvendo, ele quer ver você de pé e não caído e não prostrado. Então é melhor aquele que fala a verdade, melhor é aquele que muitas vezes te dá uma bronca, mas te ama, do que os beijos daquele. Às vezes dá até um tapinha nas costas, né? Te dá um beijo, mas ele não quer o seu bem. Ele quer te ver na cama, prostrado, sabe? Então ele fala: não, pode continuar, é isso mesmo. Não precisa, pode continuar do jeito que você está. Então, meu irmão, não fique não selecione relacionamentos com pessoas que falam só aquilo que você quer ouvir. Todo ser humano precisa de alguém que confronte. Todo ser humano precisa de alguém que mostre aquilo que talvez você não está vendo. Todos nós precisamos ser repreendidos, todos nós muitas vezes precisamos ser despertados, chacoalhados por alguém que está vendo aquilo que a gente não está vendo. E vai doer, a gente não vai gostar. É como eu já usei aquele exemplo, né? Às vezes uma criança, pensa numa criança que está ali perto de um forno, quer colocar a mão num forno que está quente, ou está ali perto de uma fogueira e quer colocar a mão ali na fogueira, aí chega alguém, chega o seu pai, sua mãe, dá um tapa na mão daquela criança, para ela tirar a mão da fogueira. A criança se assusta, começa a chorar e fala: você não me ama. Por quê? Porque ela se assustou e talvez doeu o tapa, mas aquele tapa causou uma dor, para evitar uma dor maior, que seria a dor daquela criança queimar a sua mão no fogo. Então assim somos nós precisamos de pessoas que vão dar um tapa na nossa mão, para que a gente não sofra uma dor muito maior. Então aceite, meu irmão, aceite os espinhos, aceite muitas vezes as feridas feitas pelos seus irmãos na fé, pelas pessoas da sua família. Não fuja dos relacionamentos, não abandone a sua casa. Sabe que eu já fui muitas vezes na rua entregar comida, conversar com moradores de rua, e das muitas oportunidades que eu tive, eu não apenas entregava o alimento, uma roupa, mas eu parava para dar atenção, para conversar. E a maioria das vezes, meus irmãos, os moradores de rua, quando você começava a conversar, você percebia que eles não eram pessoas que não tinham ninguém, que não tinham família, não. Eram pessoas que estavam na rua porque quiseram sair das suas casas, por não aguentar as discussões, as brigas, as feridas, alguém que falou alguma coisa que ele não gostou, que ela não gostou, e a pessoa preferiu morar na rua do que conviver com uma pessoa que confrontava, uma pessoa que falava, ou talvez tinha defeitos, tinha imperfeições que ela não suportava. Então, não é melhor suportar as imperfeições dos nossos semelhantes, os espinhos dos nossos semelhantes, as broncas, sabe, a correção dos nossos semelhantes? Não é melhor suportar isso do que suportar o frio da rua, a vergonha de muitas vezes estar ali pedindo coisa para os outros, não é? Eu acho que é melhor. Só que você vê, o diabo cega de uma forma tão grande, as pessoas entram numa insensatez tão grande que elas preferem ficar isoladas. Ah, não, vou ficar aqui na rua, no meu cantinho, e aqui ninguém mexe comigo, e aqui ninguém me incomoda, né? Mas isso está errado, isso está errado. Nós temos que estar dispostos a aceitar a repreensão. Olha o que disse em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, o apóstolo Paulo, ele diz algo que talvez poucos conhecem, poucos já ouviram, já passaram por esse texto, mas ele diz o seguinte: pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Então, meu irmão, é através das divergências de pensamento, de ideias, de doutrinas, de teologias, sabe? Através dessas divergências que muitas vezes pode surgir os verdadeiros aprovados. É isso que Paulo está falando. Através dos conflitos é que vão surgir os sábios, aqueles que conseguem se controlar, aqueles que conseguem ter domínio próprio. É através disso que muitas vezes, assim como o ouro, meu irmão, o ouro ele só começa a brilhar e começa a ter mais valor quando ele passa pelo fogo, quando ele é refinado. Dizem que o próprio diamante, quando uma pessoa ela pega um diamante, é uma pedra bruta, é uma pedra feia, mas de tanto ela passar por um processo chamado lapidação, sabe, dói, tem que dar martelada, tem que esculpir, tem que passar muitas vezes pelo fogo, e fogo, martelo, tudo isso dói, tirar pedaços, dói,
mas muitas vezes é aquilo que é necessário para que você se torne um diamante ou uma peça valiosa. Para que você tenha mais valor, você precisa estar perto de pessoas que vão falar aquilo que você precisa ouvir, pessoas que vão te confrontar, ou pessoas que muitas vezes são imperfeitas e você vai ter que perdoar, você vai ter que suportar, você vai ter que conviver. Jesus fez isso, o Senhor fez isso de propósito, para que possamos exercitar o amor uns pelos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo diz, é necessário que haja divergência. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 11, o apóstolo Paulo também lhe diz o seguinte: por isso exortem-se e edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Então igreja é o lugar de pessoas imperfeitas, que edificam umas às outras. E o que é edificar? É construir, é levantar. Mas ele diz, além de edificar, você tem que exortar. Muitas vezes, para algumas pessoas, receber uma exortação, e uma exortação é como uma advertência, uma bronca, é alguém que fala: olha, você está andando pelo caminho errado, o que você está fazendo não é certo. Então ele diz, exortem-se uns aos outros. Só que para alguns, uma exortação pode ser a prova de que alguém não ama, de que alguém, está rejeitando. É uma prova de ódio. A pessoa me odeia porque está falando uma coisa terrível, está falando que eu estou cometendo um erro, mas muitas vezes a pessoa está querendo apenas o teu bem, ela está querendo te levantar, como aquele tapa na mão da criança, está querendo evitar que você sofra uma dor muito maior do que a dor de receber uma exortação. Então o apóstolo Paulo está encorajando a igreja de Tessalônica: exortem-se uns aos outros, edifiquem-se uns aos outros. E ele disse: vocês já estão fazendo isso, então continuem fazendo isso. Não podemos, meu irmão, ficar com medo: se eu falar eu vou ofender. E você também não pode também falar assim: eu não gostei que a pessoa falou isso. Meus irmãos, temos que parar de ser pessoas que se ofendem por qualquer coisa. Temos que entender, meu irmão, que na vida a gente não faz só o que quer e não ouve só o que quer. Muitas vezes a gente tem que ouvir coisas que a gente não gostaria, mas que são necessárias. Como um remédio. Ninguém gosta de tomar remédio amargo, mas se a gente sabe que quando a gente está doente, é aquilo que vai nos ajudar. É algo que é necessário para nós. Ninguém quer tomar vacina, por exemplo, mas a gente sabe que com risco ou não tomar a vacina tem muito mais risco. Então, a gente aceita. Mas a dor da picada, eu tenho medo de sentir dor na hora da picada. Ou eu tenho medo de que possa acontecer alguma coisa. Meu irmão, tem muito mais chance de acontecer alguma coisa você não tomando a vacina. Então, assim como você aceita remédio, vacina, tratamento, medicamentos que muitas vezes doem, machucam. Eu lembro quando eu quebrei o braço, uma das vezes, eu já quebrei o braço 4 vezes, o mesmo braço esquerdo. Durante a minha infância, minha adolescência, eu quebrei 4 vezes. E eu lembro que uma dessas vezes, eu não conseguia mexer o meu braço. E aí, eu cheguei de noite, era muito tarde no hospital, junto com os meus pais. E naquele hospital, o médico falou: olha, infelizmente acabou a anestesia. E só vai chegar amanhã de manhã. Só que nós precisamos resolver isso o mais rápido possível. Então, falou para minha mãe: mãe, convence aí o seu filho de a gente colocar o braço dele no lugar, o osso no lugar, sem anestesia. Ele vai sentir dor, só que vai ser muito rápido, vai passar rapidinho, depois a solução vai vir, E aí minha mãe começou ali naquele processo de tentar me convencer. Eu falei: não, porque eu não consigo nem mexer, Só que por fim acabou me convencendo. Falei: eu não vou ficar aqui a noite inteira, não vamos ficar procurando outro hospital uma hora dessas. E aí, meus irmãos, eu lembro que a dor de colocar o meu braço no lugar foi maior do que a dor da queda que causou a fratura no meu braço. Eu lembro que ficou 2 homens segurando o meu ombro atrás e um médico na frente segurou o meu braço, empurrou para frente e depois ele desceu. E eu ouvi aquele estralo. Eu fui, eu vi estrelinhas, eu quase desmaiei de dor, mas eu passei pela dor e sabe o que aconteceu, meu irmão? Eu não precisei ficar a noite inteira. Eles engessaram e eu sarei rapidamente. Eu ia ter que esperar muito mais. E estava doendo, eu estava já sentindo dor,
né? Então eu aguentei uma dor maior, mas para evitar complicações que de repente eu poderia colocar pino, eu poderia ter problemas maiores. Então, muitas vezes nós temos que aceitar a dor quando é para o bem, quando é para nos ajudar a melhorar, a sermos melhores do que o que nós somos. Em Gálatas capítulo 4, versículo 16, Paulo, ele percebe que a sua pregação chocou, ofendeu, magoou, entristeceu, e alguns ficaram até com raiva dele, ao ponto de Paulo dizer: tornei-me inimigo de vocês por dizer-lhes a verdade. Então, existiam muitos homens que estavam ali falando aquilo que eles queriam ouvir. Chegou Paulo e começou a confrontá-los com a verdade. Começou a falar coisas que, feriu a consciência deles. E aí ele fez essa pergunta: tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade? Então, meu irmão, prefira aquele amigo que sempre está do seu lado, mas fala a verdade, mesmo que a verdade doa, do que uma pessoa que você nem conhece e fala palavras doces, dá tapinha nas costas, fala tudo que você quer ouvir, mas muitas vezes na hora que você mais precisa ele não vai estar lá perto. Não são pessoas que carregaram o piano junto com você. Então, meu irmão, sempre valorize nos seus relacionamentos pessoas que são francas, que são sinceras, que falam a verdade, que muitas vezes vão te chacoalhar, muitas vezes vão te espetar com seus espinhos através daquilo que falam, né? Coisas que você não gosta de ouvir, mas que vai fazer bem para você. Aleluia. Atritos dentro da igreja, atritos familiares, atritos no local de trabalho, atritos entre vizinhos, atritos. Meu irmão, aonde tiver gente reunida vai ter atrito. Mas aonde tiver o amor de Cristo, vai ter perdão, vai ter reconciliação, vai ter harmonia, vai ter pessoas sendo afiadas, assim como o ferro afia o outro ferro, vai ter pessoas sendo aperfeiçoadas, vai ter pessoa que tem saúde mental boa, vai ter pessoa crescendo, vai ter pessoa sadia. Então valorize os relacionamentos, principalmente relacionamentos cristãos. Relacionamento entre os seus irmãos na fé. E lembre-se, meu irmão, não esqueça jamais, os seus irmãos na fé estão sendo aperfeiçoados assim como você, mas ainda não chegaram na perfeição. Assim como você, os seus irmãos têm defeitos, têm falhas, têm manias, têm costumes, têm hábitos que você não tem. Mas não fuja dos relacionamentos, porque se você fugir, você vai perder grandes oportunidades de ser uma pessoa melhor do que você é. 1 João, é o último texto, 1 João capítulo 4, versículo 7, diz o seguinte: amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Amém. Amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus. Quem não ama não conhece a Deus. Ah, não, mas eu vi que é difícil. Eu desisti de amar os seres humanos porque é muito difícil ter que aguentar, ter que suportar. Eu prefiro amar o meu cachorro. Meu irmão, se você não ama o seu semelhante, se você não ama pessoas diferentes de você, então você não conhece a Deus. Palavra do Senhor. Quem não ama não conhece a Deus. Quem não ama não é nascido de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Quem não ama, meu irmão, não procede de Deus. Por quê? O amor procede de Deus. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Você quer ser uma pessoa famosa por conhecer a Deus? Então comece amando as pessoas da sua casa, da sua família. Você, esposa, ame o seu marido, suporte os espinhos. Você, marido, ame a sua esposa, suporte os espinhos. Amem os seus filhos, filhos amem os seus pais e obedeçam os seus pais. Suporte, seus pais são imperfeitos também, assim como você é imperfeito. E você, meu irmão, que está na igreja, que faz parte da igreja, que é a igreja do Senhor. Você não é a igreja do Senhor sozinho. Quando nós estamos juntos, quando nós congregamos, como diz lá em Hebreus, não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, mas quando nós nos congregamos, então nós temos uma grande oportunidade de amar uns aos outros, suportando uns aos outros, edificando uns aos outros, exortando
muitas vezes dando bronca, puxão de orelha, recebendo puxão de orelha. E assim todos nós crescemos. Assim o corpo de Cristo vai crescendo, cada um na sua função. O corpo ele cresce de maneira ajustada, de maneira saudável. E o cabeça que é Cristo, o cabeça do corpo que é Jesus, ele vai sendo cada vez mais glorificado ao ver a sua noiva sendo purificada, adornada, se preparando para a sua vinda, porque Jesus vai voltar, meu irmão. Jesus está voltando e você precisa resolver o mais rápido possível a questão dos relacionamentos. Todo relacionamento vai ter atrito. Assim como um ferro precisa do outro ferro para ser afiado, você precisa do seu irmão, da sua irmã, do seu semelhante para melhorar, para ser uma pessoa melhor do que você é, para chegar à estatura de varão perfeito, para chegar cada vez mais perto daquilo que Jesus foi, porque nós fomos chamados para ser imitadores de Jesus Cristo. Então, cada vez que você se relaciona com alguém, você tem a oportunidade de amá-lo, de suportá-lo e de se tornar semelhante a Jesus. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, eu te agradeço por esse privilégio, por essa oportunidade. Eu te peço, Senhor, ajuda-nos, Senhor, a entender que o Senhor projetou a família, o Senhor projetou a igreja, o Senhor projetou o ser humano para se relacionar com outros seres humanos. E o Senhor fez cada pessoa de uma maneira peculiar. Somos diferentes, apesar de sermos semelhantes em relação ao ser que nós somos seres humanos, somos seres iguais, mas temos costumes diferentes, hábitos diferentes, defeitos e qualidades diferentes, e o Senhor fez isso de propósito, para que possamos suportar uns aos outros, ajudar uns aos outros, amar uns aos outros. Então capacita-nos, Senhor, capacita-nos a conviver, apesar dos atritos. Capacita-nos, Senhor, a permanecer fiel e firme, congregado, Senhor, como igreja, apesar dos atritos na igreja, Senhor. Que possamos, Senhor, continuar juntos, unidos, Senhor, porque somente unidos nós vamos vencer. Somente unidos nós vamos vencer o mundo, vamos vencer Satanás, vamos vencer a carne. Quando um está caído, o outro ajuda a levantar. É assim que o Senhor projetou para cada um de nós. Então nos capacita a viver, ó Pai, os teus planos. É o que eu te peço. Toca no meu irmão, na minha irmã que está me ouvindo, me assistindo agora, Senhor. Que o teu Espírito Santo capacite, revista de poder para que possam perdoar. Muitos estão feridos, muitos estão magoados, muitos estão ressentidos, muitos estão, Senhor, ó Pai, pensando em desistir de se relacionar, desistir da igreja, desistir da família, mas toca neles agora, Senhor, para que eles não desistam, Senhor, e que eles perdoem, e que eles tolerem, que eles suportem, conscientes de que eles também são imperfeitos e precisam ser perdoados, precisam muitas vezes ser suportados, então que da mesma forma eles suportem. Se todos nós precisamos de misericórdia, quem somos nós para negar a misericórdia aos nossos semelhantes? Nos ajuda a ser pessoas misericordiosas, nos ajuda a ser pessoas, Senhor, ó Pai, que perdoam e esquecem, Senhor, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, Senhor. E ao despedir nós dizemos que o grande amor de Deus, a graça incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos desde agora e para sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Eu te amo em Cristo Jesus. Tenha uma boa semana.